3 encaixotados na Bíblia Sagrada. Um deles foi Abraão. Se você buscar aqui, um pouco acima nos versículos, você vai ver Deus falando para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, para um lugar que ele mostraria a Abraão. Ele daria uma terra para Abraão que manava leite e que manava mel, e faria de Abraão uma grande nação. A Bíblia vai dizer nos versículos acima aqui, depois se você quiser leia na sua casa, que Abraão peregrinou em terra estranha, mas não alcançou a promessa. Ele estava andando sem saber aonde era o lugar que Deus havia de consolidar a nação de Abraão. E a Bíblia não fala que Deus deixou Abraão encaixotado só de ser uma nação. Abraão passou a vida, todo mundo vendo Abraão rico, vendo Abraão abençoado, mas lhe faltava um filho. Porque tem bênção para a gente, queridos, que é questão de honra. Escute o que eu estou falando aqui, que eu estou falando isso para alguém aqui nessa noite. Tem coisas que não adianta Deus fazer, não adianta Deus mudar. Se Ele não fizer isso, é questão de honra. Tem coisas que alguém precisa ver, que o nosso Deus não é brincadeira, que o nosso Deus não é menino, que o nosso Deus não fala uma coisa hoje e desfala amanhã. Tem bênção que é questão de honra, e eu vim dizer que Deus vai honrar a tua vida com ela. Queira Satanás ou não, pode passar o tempo, mas o meu Deus é fiel àquilo que Ele falou, e o milagre vai tocar a minha e a tua vida para a glória do nome do Senhor. 100 anos Abraão está, e é aí que vai nascer Isaac. Mas Abraão vai embora e não vê a sua descendência multiplicada. Ele vê simplesmente Isaac, não vê o povo vivendo na terra da promessa. Parece que Abraão, por mais que obteve, como os heróis da galeria de Hebreus capítulo 11, o testemunho, não obteve a presença, não obteve a promessa. Detalhe, só parece, porque a minha Bíblia diz que em João capítulo 8, um dia Jesus está brigando com a corja lá, que está dizendo, batendo no peito e dizendo, a gente é filho de Abraão. Aí Jesus disse assim, se vocês fossem filho de Abraão, vocês iam crer naquilo que Abraão falou, naquilo que Abraão viu. Eles falaram assim, o senhor está falando de Abraão, o senhor nem conhece Abraão? Ele diz, Abraão viu meu dia e se regozijou nele. Em outras palavras, parece que Abraão morreu sem viver a promessa, mas em Cristo Jesus, Deus o transportou e mostrou para ele, Abraão, você não somente está vendo a terra prometida, mas está vendo o Salvador do teu povo. Ele vai nascer, Abraão, ele vai trazer a vida a todo o teu povo. Sabe por quê? Porque eu não devo nada a ninguém. A promessa que eu faço se cumpre, e o nome do Rei é glorificado na terra. Por que eu estou pregando isso aqui para você? Porque tem gente que está encaixotada, e o diabo está dizendo, você vai partir sem ver. E o meu Deus está dizendo, eu não sou menino, eu vou honrar a tua fé. Porque antes eu não podia fazer tudo, porque tinha que esperar o meu filho, porque eles só foram aperfeiçoados em nós. Mas você está no tempo que agora eu posso cumprir, eu posso fazer. O milagre vai ter que tocar a vida daquele que crê na marra, e o nome do Rei será glorificado. Deus vai tirar os encaixotados aqui hoje, e alguém vai viver o sobrenatural de Deus. Abraão viu a promessa, Abraão viu o Messias, Abraão, consequentemente, eu penso que viu a terra prometida, que viu o cumprimento do que Deus havia falado. Qual é o outro encaixotado? A Bíblia é trágica na história dele. Eu estou falando do grande profeta chamado Moisés. A Bíblia diz que ele abre mão do palácio, abre mão do conforto, você conhece a história, para andar com Deus até as últimas consequências, pastorear uma igrejinha de quase 4 milhões de pessoas. Se a gente pastorear 10, tem hora que não é brincadeira, 50 o negócio estreita mais, 100 dá um trabalho.
porque ovelha é ovelha, né? Pastor é pastor e ovelha é ovelha. Ovelha, o senso é meio diferente. Você está dizendo, não vai para lá não, e ela está querendo pular a cerquinha, né? É por isso que de vez em quando os pastores de ovelha, na época de Davi, quebrava a perninha da ovelha. Você sabia disso? Punha uma talinha para curar, porque só assim para ensinar, porque toda hora ela queria pular a cerca, e aí tinha lobo, aí tinha que dar uma tratada na perninha da ovelha, para que quando ela lembrasse da dor, ela não pulasse mais para fora do aprisco. É por isso que tem gente que de vez em quando o Espírito Santo te quebra aí. Não é para o teu mal não, é para você ficar nele, ficar com ele, porque é melhor aqui dentro do que lá fora. Lá tem lobo, aqui tem o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele está na casa, ele está na casa. Só quem sente ele aí, exalte o nome dele aí. Arabandarabacai. Tinha hora que o rebanho de Moisés dava tanto trabalho que eles começavam a provocar lá. Por que Deus só fala com esse Moisés? E não era o de fora não, irmão. Tinha hora que era o do clã mesmo. Até Miriam deixou o diabo usar, só Jesus na causa. Deus tinha que descer no meio do arraial e dizer, não fala assim do meu servo Moisés não, vai ficar leprosa. Tinha hora que Deus tinha que descer no meio da congregação, abrir um buraco na terra e engolia todo mundo, para trazer temor, para mostrar que Arão e Moisés eram escolhidos por ele. E Moisés gasta a vida com esse rebanho. E sabe qual é a promessa de Deus para Moisés? Eu vou levar você e esse povo à terra que eu jurei a Abraão. Você vai entrar na terra, era a promessa de Deus. E aí o que acontece, irmãos? O tempo vai passando, você conhece a história para que eu ganhe tempo. O povo provoca Moisés, Moisés provocado acaba batendo com força na rocha. Meu Deus vem no meio do arraial e diz, ô Moisés, não podia bater naquela rocha não, aquela rocha é Cristo, é a minha presença, por causa disso você não vai entrar na terra. Você não entra, Moisés. A Bíblia diz que Moisés tinha tanta vontade de entrar, que ele tenta falar com Deus depois sobre o assunto. Senhor, me deixa entrar na terra. Sabe o que Deus falou? Toca nesse assunto, mas não, Moisés, conversa encerrada. Moisés encaixotado, não vai entrar na terra. Mas vamos deixar a história de Moisés para eu entrar na última história. A Bíblia diz que há outro que foi encaixotado, e esse foi só Jesus na causa. É um moço chamado José. Teve que sair da sua terra, debaixo de afronta, porque teve sonhos de Deus. Não era porque era pecador, não era porque era alguém profano, era simplesmente porque Deus visitava ele, dizendo, eu vou te honrar, você vai segurar um cetro, que esse cetro é só simbólico, representa o meu filho. Por que o Senhor diz isso? Porque está escrito, e o cetro não se arredará de Judá, até que venha Siló, e a ele congreguem todos os povos. Siló é referência para Jesus Cristo de Nazaré, mas ele está dizendo para José, olha, eu vou honrar a tua vida, eu vou te abençoar. E José, queridos, passa todos esses ventos, que eu não preciso falar deles aqui, traído pelos seus irmãos, jogado numa cisterna, abandonado durante quase 14 anos da sua existência, que ele gritava a Deus num lugar, parece que Deus estava em outro. Quanto mais José está se esforçando, sabe o que está acontecendo? Mais caixote de Deus vem sobre a vida dele. Ele começa lá na terra dos seus antepassados, e está como escravo no Egito. A Bíblia Sagrada diz que José está num caixote terrível, longe dos seus irmãos, sem saber qual era o destino do seu pai, traído pelos seus amados. E detalhe, Deus está em silêncio, assim como Ele fica comigo e com você, quando Ele está provando. Mas eu me alegro quando lembro do Salmo de número 30, versículo de número 5, que diz assim, a sua ira dura só um momento, mas o seu favor é para a vida toda. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá pelo amanhã. O milagre vai tocar a tua vida na marra.
Arabandarabacou, varecalabandarabasúbia. Diga assim: Deus vai tocar minha vida com o sobrenatural. E José fica nesse caixote, irmãos, boa parte da vida dele, até que chega um dia que Deus visita Faraó, coloca um sonho no coração de Faraó e coloca o mistério da interpretação no coração de José. Em outras palavras, se quiser revelar o mistério, vai ter que buscar José. A hora chegou e eu vou honrar a vida de José. E aí José é honrado, nasce 2 filhos para ele. Ele diz: o Senhor me fez esquecer o tempo da minha aflição, o tempo do caixote acabou. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, eu estou alegre. Deus me fez esquecer as mágoas. Os irmãos vêm, a alegria de José parece que se renova. Mas tem uma coisa em José, isso é um pensamento meu, que parece que não estava completo. O que era? José venceu no Egito, não teve a oportunidade de estar em Canaã. Não adianta algumas vitórias fora dos locais aonde a gente precisa da honra de Deus. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque quando eu passei uma temporada nos Estados Unidos, eu senti de perto algumas coisas que você fala: eu tenho do bom e do melhor, eu tenho as melhores coisas, melhores tecnologias, mas as pessoas que eu gostaria que estivessem comigo, que choraram comigo, que sofreram comigo, não estão presentes. Então a vitória é boa, mas parece que ela é incompleta. Eu não disse que ela é ruim, eu disse que ela não é completa. Por que o senhor diz isso? Porque José diz assim: gente, eu vou embora, Deus cumpriu a promessa, essa terra me abençoou, mas eu tenho um pedido para fazer para vocês: não deixe os meus ossos aqui, leve os meus ossos e sepulta em Jerusalém ou em Canaã. Eu quero ser sepultado em Canaã, porque há uma esperança no meu coração para Canaã. Parece que Deus largou Moisés, parece que Deus largou José com expectativa de algumas coisas, mas eu disse que Deus não deve nada a ninguém. O tempo passou e parece que Moisés não entrou na terra prometida, mas lá em Mateus capítulo 17, o meu Deus traz ele para dar uma voltinha na terra prometida. Pastor, da onde o senhor tirou isso? Não fui eu que falei. Está escrito lá que Jesus leva Pedro, Tiago e João no Monte Tabor. E quando eles estão lá orando, Jesus diz: agora não é hora só de oração não, é hora de eu me revelar. Ele sai e começa a flutuar, porque o nosso Deus é tão lindo que ele voa. Aí ele está voando lá em cima e ele começa a transfigurar. Ele começa a ficar como o sol ao meio-dia. A roupa dele era branca, mais alvejada do que qualquer lavandeiro dessa terra podia lavar. E aí Pedro acorda meio sonolento e tem 2 figurões conversando com ele. Um é Elias, o outro é Moisés. Eu imagino o meu Deus dizendo: você não entrou do jeito que você gostaria, mas eu estou te trazendo aqui para te mostrar que eu não devo nada a ninguém. A minha glória toca a tua vida. Ecalabandarabacai. E aí os 2 aparecem lá. Bendito seja o nome do Senhor. Imagina Moisés dizendo: a terra é boa mesmo, a terra é linda. Hoje eu estou vendo mais de perto do que antes, porque antes eu vi de Cades Barneia, agora eu estou aqui no Monte Tabor, e afirmando que o Senhor não deixa a promessa sem se cumprir para a glória de Deus. Eu estou pregando isso, querido, só como título de ilustração. Eu não creio que agora a gente precisa esperar esse tempo todo não, porque a Bíblia diz que Deus não cumpriu neles, para que eles não pudessem ser aperfeiçoados sem nós, por causa de Cristo. Agora Jesus já está aqui, então você vai viver promessa hoje. Milagre vai tocar a tua vida ainda esse ano, milagre vai tocar a tua casa ainda essa semana. Deus vai tirar alguém do caixote e o nome do Rei será glorificado. Só quem crê joga a mão lá em cima e exalte o nome do meu Senhor aí. Arabandarabacou, varecalabandarabasúbia.
Pastor, o senhor falou que Abraão viu, o senhor falou que Moisés apareceu, e José, pastor? José foi embora sem cumprir. Eu creio que não. Aonde o senhor tirou isso, pastor? Mateus capítulo 27, versículo 52. A minha Bíblia diz que quando meu Jesus ressuscitou, aconteceu um mistério que está lá nos Salmos. Ele pregou para os que estavam em cativeiro. Ele levou cativo o cativeiro e trouxe, alguns santos à vida novamente. A Bíblia diz que quando o véu do santuário se rasgou, quando ele expirou, quando o sangue dele caiu na terra, a Bíblia diz que os sepulcros de muitos foram abertos. Não sou eu quem está dizendo. A Bíblia diz que santos ressuscitaram e foram vistos em Jerusalém. Você sabe por que José, isso é um pensamento meu, por que José falou, leva os meus ossos para lá? Porque eu quero dar uma voltinha naquele lugar. Arábia, Andaiaçúbia, você já pegou o mistério. Eu imagino quando Jesus ressuscita, ele diz para os santos, vamos embora. Pregou para os que estavam em cativeiro e diz, vamos embora, eu tenho que subir para o Pai. Aí alguém diz assim, Senhor, eu tinha um sonho. Qual era o sonho? Senhor, eu queria dar uma voltinha em Canaã. Então vocês andam lá, mas não demora não, que daqui a pouco a comitiva vai subir para a eternidade. E aí o que acontece? Muitos santos foram vistos andando em Jerusalém, ressuscitado, e o nome do Senhor foi glorificado. Ele vai tirar crente do caixote, e o nome dele será glorificado na terra. Ele vai cumprir promessa, ele vai cumprir promessa, em o nome de Jesus. Queira Satanás ou não, só quem acredita que ele socorre os encaixotados, aí fica de pé comigo. Fica de pé comigo, diga, Moisés viveu. Diga, Moisés viveu, Abraão viu, e os santos andaram em Canaã, porque o meu Deus não deve nada a ninguém. Diga, a promessa não podia ser cumprida, porque o Salvador não estava presente, mas chegou a plenitude dos tempos, e se ele cumpriu neles, ele vai cumprir em mim, ele vai cumprir na minha casa.